Eu estou animado demais para falar com vocês, para compartilhar uma palavra que está no meu coração. Estou animado demais para compartilhar um pouco daquilo que está borbulhando aqui dentro de mim. Eu considero que essa palavra que eu quero compartilhar, ela é uma palavra simples. Eu considero que é uma palavra elementar na vida cristã. Mas ao mesmo tempo, é uma palavra poderosa, revolucionadora. Se você abrir o seu espírito, o seu coração para receber, talvez relembrar, talvez ativar essa realidade dentro de você, entrar nessa dimensão espiritual, eu creio que sua vida nunca mais será a mesma ou tomará proporções que talvez você nunca imaginou. O que é simples, o que é básico, mas infelizmente tem pessoas que não sabem, ou tem pessoas que negligenciam essa verdade. E eu fico pensando que talvez a maioria dos cristãos que não experimentam uma revolução na sua vida, você já experimentou uma revolução na sua vida? Eu fico pensando que a maioria dos cristãos que não percebem a sua vida influenciando de uma forma marcante as pessoas à sua volta, a sua família, a sua casa, como o Breno acabou de testemunhar, o seu prédio ali, um vizinho da frente, o seu local de estudo, de trabalho. Se você, às vezes, não percebe como que um fogo na sua vida, que não apenas te aquece, mas incendeia e alastra para as pessoas ao seu redor, é porque você precisa se apropriar dessa verdade. Por isso eu quero pedir para você orar. E você pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo para Ele falar com você. Deus, eu quero entender essa realidade. Deus, eu quero viver nessa dimensão. Espírito Santo, eu quero essa revolução atuante na minha vida em todo o tempo. Por isso, fala comigo. Você pode falar aí com o Espírito Santo? Você pode falar com o Pai, interceder aí a Ele, no nome de Jesus, pedindo para Ele ministrar na sua vida, sabe por quê? Porque talvez o que eu vou falar você já escutou. Talvez entrou no ouvido, saiu pelo outro, ou entrou, mas não teve uma clareza dessa dimensão espiritual. Por isso, não é apenas uma palavra transferida da minha vida para a sua que vai fazer a diferença, mas é uma revelação que o Espírito Santo, e só Ele é capaz de fazer. É o que Ele fez na minha vida, é o que Ele tem me despertado nesses últimos dias, e é o meu motivo de oração, para que Ele desperte a sua vida também, para que você tenha essa revelação, para que esse start seja dado, e sua vida tome outra dimensão, assim como toda a central viva numa outra dimensão espiritual. Então agora, faz a sua oração, amém? Faz a sua oração, pedindo, dependendo do Espírito Santo para falar com você. É a nossa oração, Deus, para que o Senhor fale. É a nossa oração, Deus, para que o Senhor cumpra o teu propósito. Fala a vida de cada um, dá um entendimento, dá a clareza, revela, cumpra o teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Algo poderoso, revolucionador, acontece na vida de todos aqueles que entregam a sua vida, o seu coração a Jesus.
uma nova dimensão, não deve ser uma exceção, mas sim uma realidade, uma prática normal na vida de todas as pessoas que creem no Evangelho, nos discípulos de Jesus, nos verdadeiros cristãos. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, quando nós apropriamos de Jesus como nosso Senhor, como dono da nossa vida, ou seja, como autoridade máxima sobre nós, algo revolucionador acontece. É sobre isso que eu quero falar. Mas antes de entrar especificadamente nesse assunto, eu não posso dar um passo para frente sem antes dar um passo para trás. Eu não posso falar dessa realidade sem antes te perguntar: você já entregou a sua vida a Jesus? Porque isso que eu quero falar acontece com aqueles que já entregaram a vida a Jesus. Você crê no Evangelho? Ou seja, você crê nas boas novas, na boa notícia, na palavra, no plano de Deus para a humanidade? Já entregou sua vida a Jesus? Entregar a vida a Jesus é a decisão mais importante que uma pessoa toma na vida. A decisão mais importante que uma pessoa toma na vida não é com quem vai casar, não é onde vai morar, não é a profissão que vai exercer. A decisão mais importante que uma pessoa toma na vida é ser perdoado dos seus pecados, é ter comunhão com Deus, é receber o Espírito Santo na sua vida, é ter o selo, a garantia, a promessa de quando morrer vai viver com o Senhor eternamente. Ou seja, a decisão mais importante que uma pessoa toma na vida é entregar sua vida a Jesus. Você já entregou? Hoje mesmo, quando eu estava pregando o Evangelho, ali na Pampulha, eu conversava com um casal, e eu perguntei para eles: quer ir para o céu? Quer viver com Deus para sempre? Você quer ir para o céu? Você quer viver com Deus para sempre? Quando você faz essa pergunta para as pessoas aí, de um modo geral, é difícil demais você escutar uma resposta assim: não quero ir para o céu. Não quero viver com Deus para sempre. Eu, pelo menos, não escutei ainda. Pode ser que você escute. E aquele casal disse para mim: eu quero ir para o céu, eu quero viver com Deus para sempre. E é o que a maioria diz: sim, eu quero ir para o céu. E eu pergunto: como então vai viver com Deus para sempre, se não vive com Ele aqui? Como vai viver com Deus na eternidade, se na menor parcela da nossa existência, a nossa vida terrena aqui, não vive com Deus? E você sabe qual é a realidade do mundo à nossa volta, talvez seja a realidade da sua vida. O mundo à nossa volta está afastado de Deus. O mundo à nossa volta não vive com Deus no seu dia a dia. Quando acorda, não pergunta para Deus o que vai fazer hoje, o que deve fazer, não pergunta com quem deve casar, qual profissão vai exercer, não pergunta nas pequenas decisões, nem nas grandes decisões, não consulta a Deus, vai vivendo de qualquer jeito. E essa não é uma realidade de ontem, essa não é uma realidade antes de ontem, essa não é uma realidade de 10 anos atrás, nem de 100 anos atrás, nem de 1000 anos atrás, nem de 2016 anos atrás. O homem está afastado de Deus desde Gênesis, ou seja, desde a origem, do começo, no princípio de tudo. Isso explica por que eu estou com essa luva, porque eu quero que você entenda algo. Esta minha mão esquerda representa Deus. E o que Deus fez? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele então
sopra o seu fôlego de vida no homem, e ele então relaciona com o homem, vive com o homem, anda com o homem, conversa com o homem, fala com o homem, tem comunhão com o homem. Mas no princípio, na Gênesis, lá atrás, o homem que poderia viver com Deus, andar com Deus, expressar a sua imagem, exercer a autoridade, representar, o homem toma uma decisão de viver a sua vida independente de Deus. O homem que poderia viver com Deus para sempre, no mundo perfeito, no mundo pleno, cheio da sua presença, ele era tão assim pleno, ele era tão puro, que nem roupa ele não precisava, não tinha maldade. Mas o ser humano, ao invés de obedecer, desobedeceu. Ao invés de seguir a orientação, seguiu o seu próprio caminho. Em outras palavras, virou as costas para Deus e foi viver sua própria vida. Quando isso acontece, a Bíblia narra esse fato dizendo assim: o homem pecou. Ou seja, o homem desobedeceu a Deus. Ou seja, o homem, o autor de Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem, e não apenas o homem, mas toda a terra, passa a sofrer consequências desse ato, desse pecado, dessa atitude de independência, dessa atitude de desobediência, desse pecado. Ele, que podia e pode, que tem todo o potencial para expressar a Deus, agora está vazio, não tem a presença de Deus. O pecado agora causa uma separação e uma divisão entre Deus e o homem, por isso que nós insistentemente dizemos: fuja do pecado, diga não ao pecado, ou seja, não desobedeça a Deus, não viva independente de Deus. Por quê? Porque consequências desastrosas acontecem na nossa vida e no mundo todo. E você percebe que o fato do homem ter escolhido, vivido independente de Deus, o pecado ter sido introduzido na terra, todas as esferas foram afetadas. Concorda comigo? O homem então sofre demais, vazio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, fala do espírito, da alma e do corpo que deve ser preservado irrepreensivelmente até a vinda de Jesus. Ou seja, todas essas esferas, vamos dizer assim, do ser humano foram afetadas. Quando o pecado é introduzido na terra, o ser humano, ele sofre uma séria consequência. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. É claro que nós somos aqui inteiros, né? Estou eu aqui, espírito, alma e corpo. Eu separo, e a Bíblia cita ali em 1 Tessalonicenses 5, 23, eu acredito que muito mais a título para um entendimento, uma clareza nossa, do que para a gente ficar departamentalizando a nossa vida. Somos um ser inteiros. Nós somos inteiros, amém? Mas o espírito do homem sofre com esse pecado. Sofre. Porque o espírito do homem, e você tem um espírito. O espírito do homem, para que você tem um espírito? Para te pôr em contato com o mundo espiritual. Para te pôr em contato com Deus. Você tem um espírito que te põe em comunhão com Deus. E o espírito do homem, que antes
tinha comunhão com Deus e vivia, numa vida, ele, se fosse comparado com uma lâmpada, é como se ele agora fosse apagado. Ele perde essa comunhão. Em Efésios capítulo 2, no começo do capítulo 2, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões, mortos nos nossos pecados. Mas espera aí, estou eu aqui, está você aí, vamos dizer que separados de Deus, e talvez você, eu por exemplo, com 17 anos, com 18 anos, eu estava longe de Deus. O meu espírito estava apagado, mas eu respirava, o meu coração batia. Como eu estava morto, sabe onde acontece esta morte? Que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 2? No seu espírito. O espírito então do homem é como se ele fosse apagado. É como se o seu espírito antes estivesse vivo e por conta do pecado morreu. Apagou o espírito, perdeu a comunhão com Deus, desconectou da tomada, apagou a luz. E você vê que pessoas que não têm Jesus em sua vida, não têm comunhão com Deus. Nem entende as coisas espirituais direito. Por quê? Porque o espírito está morto. Talvez você esteja aqui, esteja percebendo, acho que meu espírito está meio morto. Acho que ele anda meio apagado. Mas não é só no espírito, na alma também. A alma do ser humano, ela é afetada. Para que a nossa alma serve? A nossa alma é a sede da nossa personalidade. É na nossa alma que está o nosso eu. As faculdades da alma estão mente, a nossa capacidade intelectual, raciocínio, as nossas emoções e a nossa vontade. E você percebe, a mente do homem que era para ser clara, que era para ser focada, concentrada, lógica, a mente do homem que era para ser limpa, ela agora, por conta do pecado, o que acontece com ela? Ela fica uma mente suja, parece que é uma mente maligna, você não quer pensar em algo e de repente você se percebe pensando em alguma coisa, que você fala, como eu posso pensar numa coisa dessa? A mente não parece que não é tão clara, confusa, uma mente que parece que recebe um tanto de pensamentos, relâmpagos, e você está aqui, de repente você está pensando o que você tem que fazer essa semana, e de repente joga lá para um outro pensamento, para um outro, você fala, meu Deus, me ajuda a concentrar aqui no Vox, me ajuda a concentrar nessa palavra, por quê? Porque ela parece que fica agora toda desnorteada. E as emoções abaladas? As emoções que era para ser estável, o ser humano pleno, com o espírito aceso, com a sua mente clara e pura, as suas emoções eram para ser equilibradas, mas não, com essa desconexão, o que acontece nas emoções? Tem gente que são as 4 estações num dia só, chove, está frio, inverno, de repente é um verão, é um sol, aquela instabilidade louca, de repente ele vai ganhar o mundo inteiro, ele vai conquistar, ele é o melhor, e de repente no outro dia, eu não sirvo para nada, eu sou péssimo, ninguém gosta de mim, ninguém acredita, e no outro dia ele se levanta, e ele está ali, com as emoções afloradas para um lado, no outro dia deprimido. Isso é reflexo do pecado. A vontade do homem foi afetada. A vontade. E hoje você percebe que as pessoas parecem que é meio doido, Hoje ele toma uma decisão. 3 dias depois, não, eu não falei isso não. Quem disse que eu vou fazer isso? Você está doido eu pensar uma coisa dessa? Passa 2 dias, ele toma outra. Ou então, em alguns momentos, você fala assim para a pessoa, e aí, o que nós vamos fazer? Para onde você vai? O que você quer comer? Não sei. Tudo é não sei, eu não sei. Eu não sei se eu estou com fome, eu não sei se eu quero sair, eu não sei se eu quero assistir televisão, eu não sei se eu quero correr, eu não sei se eu vou malhar, eu não sei se eu quero ficar no chocolate, eu não sei. Não consegue decidir, não consegue.
estabelecer, né, ter uma vontade dominada. Antes, a emoção era dominada pelo Espírito, estável. A mente dominada pelo Espírito. A vontade governada pelo Espírito. Mas não, agora a vontade já é, às vezes, tomada pela emoção. Às vezes a vontade, pelo contrário, é tomada pela carne. Por quê? Porque o nosso corpo também é afetado pelo pecado. O corpo, né? Se um te põe em contato com Deus, com o mundo espiritual, se o outro te põe em contato com você mesmo, o seu corpo te põe em contato com o mundo natural. Né? Sua capacidade locomotora. E o corpo foi afetado, porque no corpo também estão os instintos humanos. Concorda comigo? Repara os seus instintos hoje. Tem gente que não consegue ver um pão de queijo. Né? Mineiro. Aí olha e vê do outro lado um doce de leite. Aí depois vê um bolo de chocolate. Aí depois pensa em comer um hambúrguer, um sanduíche. Aí depois do sanduíche quer um milkshake. Aí depois do milkshake quer tomar um sorvete. Né? E depois ele lembra do pudim. Ou seja, a gula. O instinto sexual foi totalmente afetado. E hoje nós vivemos num problema que é ante a palavra de Deus, que é a ideologia de gênero. O instinto sexual totalmente aflorado, desnorteado, descabeçado, totalmente sem parâmetro. Não é igual um tarado, vê um negócio, aí não aguenta ficar, né, ver um programa puro, tem que ver um programa impuro. Por quê? Porque foi totalmente desconfigurado, entrou um vírus no HD, entendeu? Concorda comigo? Mas esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus, ao olhar para o homem e ver todo ele afetado, ao olhar para a terra e ver ela desconfigurada, ao olhar para a humanidade e ver cada vez mais caminhando longe dele. E o que Deus faz? João 3,16 diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Não pode ser assim. O ser humano, o meu filho, a minha imagem e semelhança que eu criei para viver comigo, não pode ter o seu espírito apagado, não pode ter as suas emoções descontroladas, não pode viver no instinto da carne, sendo guiado pela carne, sendo guiado, né, pelo que vê, sendo guiado pelas suas tentações. Não pode, o homem precisa voltar para Deus. E o que ele faz? Romanos capítulo 5, você pode ler no verso 17, 18 e 19. Se o pecado entrou por um homem, se a desobediência veio por um só que ali pecou, e nós que de uma certa forma viemos dele, não é? Onde você estaria se o seu pai não tivesse nascido? Você estava no seu pai, você veio do seu pai. Onde nós estaríamos se o primeiro homem não tivesse existido? Nós estávamos nele, por isso, por conta dele. Por esse ato, desencadeou uma geração que já caminha sendo guiada por uma vida pecaminosa. E aí, Deus então, ele por um homem, por um ato de justiça, ele vai justificar e então redimir a humanidade. Ele envia Jesus Cristo. Puro, santo, Jesus Cristo, o próprio Deus que vem em carne, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Como Jesus foi gerado? Diga assim, pelo Espírito Santo. Mais uma vez, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou, então vem Jesus, Deus e homem. E toda a sua vida humana e divina, guiada e conduzida pelo Espírito Santo, fez aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Provou que como Deus, ele é sim onipotente, fez água transformar em vinho, curou leprosos, andou sobre as águas, multiplicou pães, tantos milagres. Jesus, o próprio Deus.
mostrou que Ele era antes de tudo e que Ele se faz presente quando invocam o seu nome, mostrando que Ele também é onipresente, mostrando que Ele sabia de todas as coisas, revelando o que aconteceria, mostrando o que estava no coração dos homens, mostrando que Ele também é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, Deus veio aqui, estamos no ano de 2016, por causa dele, marcou a história. Jesus, o próprio Deus em carne, que veio aqui com um propósito. O homem pecador, o homem vivendo uma vida longe de Deus, que de acordo com a palavra, de acordo com os decretos divinos, merecia morte, merecia punição, deveria viver separado de Deus eternamente, escravo e preso. Mas o que Jesus faz? A morte que você merecia morrer, a morte que eu merecia morrer, Ele vem e morre no seu lugar. A ira que vinha na sua direção, Ele vem e toma ela no seu lugar, como se fosse um para-raio, fazendo assim o que a Bíblia chama de propiciação, o desvio da ira de Deus. O resgate, o preço pago pela sua vida, porque era como se você tivesse sido, então, vamos dizer assim, sequestrado, tomado. Ele vem então e pelo sangue dele derramado na cruz, ele se faz redenção, ou seja, resgate. Ele paga o preço pela sua vida. E ali na cruz, ele sendo Deus, se conecta a Deus. Ele sendo homem, se conecta ao homem. E ele faz a reconciliação entre Deus e o homem. Esse é o nosso Jesus. Ele morre naquela cruz, e diferente de qualquer outro. Se você for lá no túmulo de Buda, jaz ossos mortais de Buda. Se você for lá no túmulo de Maomé, do islamismo, jaz ossos mortais de Maomé. Se você for lá no Allan Kardec, do espiritismo, jaz ossos mortais. Mas se você for lá, onde que Jesus foi colocado, a pedra foi removida, e tem uma placa que diz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo. Jesus está vivo. Esse é um dos motivos que nós não temos uma cruz aqui com Ele ali pregado. A cruz é poderosa, a cruz é maravilhosa, mas Jesus Cristo ressuscitou. E Ele ressurreto, Ele ficou aqui por 40 dias. Ele deu provas indiscutíveis sobre a sua ressurreição. Até falar assim, pega aqui, olha aqui o cravo aqui, ó. Olha aqui, ó. 40 dias. Apareceu para mais de 500 de uma só vez. E se você lê os relatos, você fica chocado com os discípulos escrevendo, os apóstolos. Eu vi, eu peguei, eu toquei, Ele é real. Sabe o que Ele faz? Ele sobe aos céus. 40 dias, mas antes de ir, em João 14, 15 e 16, Ele dá uma promessa. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro, o conselheiro, o Espírito Santo não vem. Eu preciso ir para mandar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, narra isso, Jesus dizendo, fiquem aqui, antes dele subir para os céus, aos olhos de todos, eles falam, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 3, você vê algo maravilhoso. Estavam todos reunidos, e de repente, vem um vento. E de repente, fogo, línguas como de fogo, vem sobre a cabeça de cada um. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe o que acontece com aquele que crê em Jesus? Ele recebe o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus. Olha o que está escrito na sua Bíblia, em Efésios capítulo 1, verso 13.
Efésios capítulo 1, verso 13. Diz assim: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você escuta o evangelho da salvação, quando você crê nele e fala, eu creio em Jesus, eu creio que ele morreu no meu lugar, eu creio que ele perdoa os meus pecados, eu creio que ele me reconcilia com Deus, quando você crê, em outras palavras então, quando você diz, agora eu quero que você tenha parte comigo, agora eu quero que você entre na minha vida, agora eu quero que você assenta no trono da minha vida, eu te aceito como autoridade máxima da minha vida, eu me submeto ao Senhor Jesus, eu quero viver contigo. Sabe o que ele faz? Ele envia para a sua vida o Espírito Santo da promessa. Quem tem o Espírito Santo, está escrito aqui, é como se tivesse um selo, é uma marca, é propriedade de Deus, está selado, é o que te garante que você vai viver com Deus eternamente. Por isso agora, além de te perguntar se você já entregou a sua vida para Jesus, eu preciso da sua resposta. Você tem o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Ele prometeu, é promessa. Nós aqui declaramos aqui, são fiéis as promessas lá na cruz, é promessa dele. E é por isso que eu digo, tem pessoas que talvez não experimentaram uma revolução, tem pessoas que talvez a sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua família, ainda não recebeu um impacto poderoso, porque talvez não entendeu. Ou talvez tenha negligenciado essa verdade tão poderosa. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. E agora ele começa, sabe o que ele faz em primeiro lugar? Ele gera vida no seu espírito, aquele que estava morto agora está vivo. Gerou vida no seu espírito. E ele começa agora a transformar a sua alma, a governar a sua vida. A sua vida que antes estava, as suas emoções estabilizadas, a sua mente confusa, a sua vontade. Ele vem agora querer o quê? Que você viva sendo guiado por ele. Sabe qual é a verdadeira vida cristã? Está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 20. Sabe qual é a verdadeira vida cristã? Desculpa, Gálatas capítulo 2, verso 20. Essa é a verdadeira vida cristã. Sabe o que está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 20? Abre aí. Essa é a verdadeira vida cristã. Sabe o que está escrito em João 14, 23? Eu vou ler os dois aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 20, diz assim. Obrigado, hein? 2. Vou te falar por que eu estou com 5 na cabeça também. Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim, já não sou eu quem vive. Vou te mostrar o que ele diz aqui. Sabe o que ele diz? Ele diz isso aqui. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdadeira vida cristã. Ter Cristo morando dentro de você. Sabe o que diz em João 14, verso 23? Espírito Santo revela. Espírito Santo, é agora, eu te peço, marca a vida deles para sempre com essa verdade. Olha o que diz em João
14, verso 23. Diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, diga assim, nós. Jesus está dizendo, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Jesus está dizendo nós, sabe quando que Ele está dizendo isso? Quando Ele está ali, discorrendo em João 14, 15 e 16, da vinda do Espírito Santo, e Ele já diz no nós, no plural, nós, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós viremos e faremos morada em você. Agora abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Sabe por que a vida de alguns não vive uma revolução? Sabe por que a vida de alguns não gera um impacto na sua família, um impacto na sua faculdade, um impacto no seu colégio, um impacto na rua, um impacto no trânsito, um impacto por onde passa? Alguns não sabem, outros negligenciam. Diz assim, 1 Coríntios 6, verso 19: acaso não sabem que o corpo de vocês, acaso não sabe, olha aqui para mim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Não sabe. Não sabe. Então deixa eu te dizer, é templo do Espírito Santo que habita, diga assim, habita, Ele habita. Ele não é hóspede, Ele não é hospedeiro, Ele não vem de vez em quando. Ele faz morada, residência fixa. Qual é o endereço do Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Tem gente que está procurando a estratosfera, tem gente que está procurando a lasca da cruz, tem gente que está procurando um objeto, tem gente que está procurando uma rosa, tem gente que está procurando a natureza. Qual é a residência do Espírito Santo? Olha para dentro de você. Deus, Ele cria o ser humano como morada dEle. O homem afastou. Mas no plano de redenção de Deus, o Senhor vem morar em nós. Onde está o Espírito Santo? Fala assim, está em mim. Está em mim. Ele habita em vocês, lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meu irmão, sabe por que tem gente que não vive uma revolução? Sabe por que eu disse que ela é simples, essa mensagem? Porque a gente canta, eu sou casa, eu sou lugar de Deus. Sabe por que eu digo que é simples? Porque você sabe, o Espírito Santo mora em mim. Mas deixa eu te contar uma coisa, quando você acorda, levanta da cama, sabe quem está lá com você? O Espírito Santo. Quando você vai escovar os dentes, sabe quem está lá com você? O Espírito Santo. Quando você vai comer e senta diante da mesa, sabe quem está com você? O Espírito Santo. Quando você sai de casa e encontra com o vizinho, sabe quem está com você? O Espírito Santo. Quando você entra no carro, quando você pega o ônibus, quando sua mãe te pede um favor, quando você tem que trabalhar, quando você está na sua escola, quando você vai fazer prova, quando você é seduzido por uma mulher que te joga um charme, sabe quem está dentro de você? O Espírito Santo. Quando alguém aparece com um copo de uísque e um energético do lado, suando no copo, sabe quem está em você? O Espírito Santo.
Quando alguém te chama para ir para uma balada, pegação, uma saia desse tamanho, que vê a dobra da bunda, sabe quem está em você? O Espírito Santo. Quando você vai beijar na boca da sua namorada, sabe quem está em você? O Espírito Santo. Santo, Santo, Espírito Santo, Santo, o mesmo que gerou Jesus, o mesmo que operou os milagres, o mesmo que o ressuscitou dos mortos, o Espírito de poder, o Espírito poderoso, Ele mora, Ele reside. Como pode uma pessoa que diz: ah, pastor, entreguei minha vida para Jesus, nasci de novo, sou morada do Espírito Santo, e fala o que fala com a mãe, e xinga o pai, e mente descaradamente? Eu sei que o Espírito Santo quer que eu me case virgem. Então eu não transo com a minha namorada, eu não transo com o meu namorado, por exemplo, a menina diz. Mas deita junto debaixo do cobertor, toma banho junto com o Espírito Santo. Deus não tem para você a virgindade não, sabia? Deus tem para você pureza, santidade, é o Espírito Santo. Sabe por que eu, morando sozinho, independente, namorando já antes de me converter, quando eu me converto, eu digo assim: agora, nós dois dizemos, acabou, nós vamos ter relacionamento sexual quando casarmos. Agora, mentira já era. Agora, acabou cola. Não existe mais cola. Agora, minha vida é santa. Sabe por quê? A minha vontade está lá esgoelando, querendo, desesperada. Mas eu entendi que a verdadeira vida cristã é: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu entendi o que diz em Gálatas 5. Verso 16 e verso 25. Vivam pelo Espírito, andem no Espírito, é o Espírito Santo. Agora eu vivo é no Espírito, eu não vivo pela minha mente, eu não vivo pelas minhas emoções, não é mais a minha vontade, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É andar no Espírito, é deixar Ele crescer em você, você perceber Ele. Qual foi a última vez que você percebeu Ele agindo na sua vida? Qual foi a última vez que você percebeu Ele agindo através de você? Qual foi? Qual foi a última vez? Como é que pode uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo de Deus viver uma vida da mesma forma que quem não tem o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos experimentar uma revolução. Tem que ser um impacto, porque quando eu acordo Ele está lá, quando eu ando Ele está, quando eu converso Ele está. Eu preciso perceber Ele. Quando eu acordo, sabe o que eu faço? Eu digo: bom dia, Espírito Santo. Quantas vezes eu já saí do elevador no meu trabalho, quando eu trabalhava na Vale, hoje o tempo todo, eu colocava o pé assim, ó, e eu dizia: está aqui, né? Você está aqui, não está? Deixa eu te perceber. Este Espírito Santo, então agora entra comigo nesse lugar. Entra. Quantas vezes eu já até soprei em alguém assim, ó. Sabe por quê? Porque até o nosso hálito pode ser permeado da presença de Deus. Você precisa perceber o Espírito Santo. Quantas vezes na minha faculdade eu colocava o pé lá e dizia assim: mudou.
Essa faculdade não é mais a mesma. Chegou o Espírito Santo nessa faculdade. Quantas vezes, sabe o que eu já fiz? Pode me chamar de doido. Eu já pus o pé lá na minha rua. Eu falei, você sabe quem está aqui, né? Sabe quem está aqui, né? É para você que eu estou falando, Satanás. O Espírito Santo está aqui. Chegou. Chegou. Tem que ser assim na sua vida. Sabe o que eu estou querendo com essa mensagem? Falar você parar um pouco de estudar sobre o Espírito Santo. Tem que estudar. Mas talvez parar de pregar um pouco do Espírito Santo. Tem que pregar. Mas talvez parar de raciocinar um pouco a respeito do Espírito Santo. Pode pensar, pode meditar. Mas eu quero que você experimente o Espírito Santo. Eu quero que você perceba Ele tomando cada parte do seu ser. Eu quero que você pense o tempo inteiro e traga essa realidade para a sua vida. Eu sou morada do Espírito Santo. Agora já não sou mais eu quem vive. Agora, diz aqui o texto, vocês foram comprados por alto preço, vocês não são de vocês mesmos, o mundo não gira em torno de você, sabia? Nós é que orbitamos em torno daquele que é o Salvador e o Senhor. A nossa vida é para a glória dele, por isso finaliza o texto, glorifique a Deus com o seu corpo. Irmão, pode até consagrar o baixo, pode consagrar. Pode até consagrar a bateria. Tudo bem, irmão, pode derramar óleo no seu computador, no seu celular e ungir ele. Tem uns que estão precisando de unção mesmo. Pode pôr unção na sua televisão, derramar óleo lá, mas a verdadeira consagração não é de objetos. A verdadeira consagração é dos membros do corpo. É o meu corpo para a glória de Deus. É aqui que Ele habita. Ele está aqui. Quando eu chego, Ele chega. Quando eu falo, Ele fala. Quando eu sopro, Ele está comigo. Eu sou casa dEle. Não tem que ter uma revolução? Imagina a lagarta. Imagina a lagarta. Anda pelo pó da terra. Come dele. Verme feio e peludo, dorme, sono profundo, e quando acorda, mudou o corpo, agora tem asas, não arrasta mais pelo chão, agora voa, o homem e a mulher que já entregaram a vida para Jesus, precisa entender isso, precisa viver nessa dimensão. Eu nasci de novo. Esse verso 17 aqui desse texto, diz aqui, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. São tantas coisas que acontecem na nossa vida quando nós entregamos a vida a Jesus. São mais de 300 coisas que acontecem com você. Mas não tem nada mais poderoso do que isso. Você ser coparticipante da natureza divina. Estou dizendo que você é Deus, jamais, longe disso, mas você tem Ele morando dentro de você. O Espírito Santo está aí. Dá para você perceber Ele? Você pode perceber Ele? Nós vamos encerrar. Mas eu preciso que você peça do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Em Lucas 3:16, João Batista estava batizando na água, mas ele diz assim, aquele que vem após mim, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, vai batizar com Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que está precisando do batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que estão precisando se encher do Espírito Santo. Tem pessoas que estão precisando ser tomadas pelo fogo do Espírito Santo. Talvez você seja uma delas. O Espírito Santo tem para você um revestimento de poder. O Espírito Santo tem para você um enchimento. O Espírito Santo tem para você fogo. Fogo. Quando o Espírito Santo está na nossa vida,
Você precisa perceber o fogo dele. Você percebe ele em você? Percebe o fogo dele na sua vida? Por toda a Bíblia, Deus se manifesta como fogo. Em Êxodo 3, na sarça, com fogo apareceu Moisés. Em Êxodo 13, 40 anos, tirando o povo no deserto, ele se manifesta com fogo. Era nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Em Êxodo 24, quando eles olham para Moisés, no Monte Sinai, eles veem e percebem a glória do Senhor, e diz que o seu aspecto era como fogo. Em 1 Reis 18, quando o profeta Elias vai orar, Deus responde com fogo. Em 1 Crônicas 21, quando o rei Davi oferece um holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, sabe como Deus responde? Com fogo. Em 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão vai consagrar o templo que foi erguido em Jerusalém, sabe como Deus responde a sua oração e enche toda aquela casa? Com fogo. Isaías 64, Isaías pede que Deus se manifeste como fogo. Zacarias capítulo 2, diz que o nosso Deus se manifesta protetoramente ao nosso redor como muros de fogo. Sabe como ele é chamado em Hebreus? Se não me engano, capítulo 9, verso 27. Como fogo consumidor. E o profeta Daniel diz que o seu trono é um trono de fogo. O profeta Jeremias diz que a sua palavra é palavra de fogo. Cantares diz que o seu amor é como chamas de fogo. Jesus, ele tem um batismo para te dar. É um batismo de fogo. Em Pentecostes, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os seus discípulos, ele vem como fogo. Em Hebreus capítulo 1, diz que o nosso Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Você precisa do fogo. Você precisa do Espírito Santo te incendiar, porque quando o fogo vem, luz vem. Tem gente que ainda não está percebendo que as coisas estão fora do lugar, e quando a luz vem não tem jeito. É o holofote de Deus mostrando que a sua vida precisa endireitar. Quando o fogo de Deus vem, luz, e a sua vida é tão incendiada que você vai chegar na sua faculdade, onde você for, e ilumina a vida das pessoas à sua volta. Em Mateus capítulo 5, no verso 16, diz que quando você se manifesta como luz, as pessoas vão olhar e vão ver as obras de Deus na sua vida e vão glorificar a Deus. Sabe o que as faculdades estão precisando? Sabe o que as escolas estão precisando? Sabe o que as empresas estão precisando? Sabe o que lá no seu pé está precisando? De um homem, de uma mulher cheia do fogo de Deus para levar a luz naquele lugar. Quando vem a luz, irmão, não tem como você ficar com essas coisas desajeitadas. Quando vem o fogo na vida, sabe o que acontece? O fogo vem, purifica.
Tem pessoas que receberam entulhos na sua vida, lixos na sua vida, e o maior purificador da humanidade se chama fogo. Aquele que purifica o homem, purifica a mulher, purifica o jovem, por mais impuro que seja, se chama Espírito Santo de Deus. Ele quer te purificar, Ele quer trazer de volta o seu valor, você ter noção do seu valor, como casa de Deus, como templo do Espírito Santo. Quando o fogo de Deus vem, Ele aquece. Ele aquece. Pode ser frio, irmão. Pode ser insensível, pode ser gelado. Quando o fogo de Deus vem, Ele derrete o coração. Ele te quebranta. Eu sei, às vezes você está querendo chorar na presença de Deus. Sabe o que você está precisando? Fogo do Espírito Santo venha. Vem aquecer, vem aquecer. Quando o fogo de Deus vem, Ele não apenas traz luz, Ele não apenas purifica, Ele não apenas aquece, Ele alastra, Ele espalha, Ele incendeia. Deus quer fazer uma revolução em Belo Horizonte. Deus, Ele quer fazer uma revolução por meio dos jovens da Central. Deus quer fazer uma revolução no Brasil. O Brasil precisa do fogo do Espírito Santo. A nossa nação só será transformada se ela for incendiada pela sua vida. Eu creio que tem uma tocha de fogo aqui na minha mão. Eu creio. Eu quero te incendiar. Eu sei que eu não posso fazer nada, porque o fogo de Deus, ele não é produzido por homens. Você não pode produzir esse fogo, somente Ele. Por isso você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma revolução. Essa revolução é quando você entende que você é casa de Deus. É quando você entende que o Espírito Santo vive em você. É quando você agora percebe a luz e a luz. Quando você é purificado e tem seu valor restaurado. É quando você é aquecido. E quando você passa a alastrar esse fogo e incendiar. Você conhece John Wesley? Igreja Metodista. John Wesley, fundador da Igreja Metodista. John Wesley é um homem inteligente, um homem culto. E ele foi fazer missões na Geórgia, no meio dos índios. Nada acontecia, ministério estagnado. E ele participa de uma reunião com os morávios. Nessa reunião que ele participa com os morávios, ele recebe um batismo de fogo. A vida dele é incendiada. Ele volta para a Inglaterra, não como um pigmeu, mas como um gigante. Não como uma barra de gelo, mas como uma tocha de fogo. E a Inglaterra é incendiada, é avivada no século XVIII. Foi embora o caos moral, foi embora o caos político, foi embora o caos econômico, avivada. Funda-se a Igreja Metodista e hoje espalhada por todo o mundo. Porque quando o fogo vem, ele alastra. Moody, Dwight Moody, maior evangelista depois do apóstolo Paulo, andando nas ruas de Wall Street, de repente, ele sente como ondas elétricas vindo sobre o seu corpo. Ele entra numa casa, ele ajoelha e fala: para Deus, eu não aguento mais. Quando ele levanta dali, o fogo de Deus está na vida dele. Ele sabe que ele agora é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo age nele. Não é um sermão que ele pregou que corações não foram derretidos. Evangelizou o mundo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus vem fogo. E quando o fogo vem, ele alastra. Você quer o fogo de Deus na sua vida? Se você quiser ajoelhar no seu lugar, ficar de pé, vir aqui na frente, eu creio que tem um batismo de fogo para você. Eu creio. É feriado.
Feriado, irmão. Vai dormir mais tarde. Mas não sem o fogo. Ser incendiado, ser tomado pelo fogo. O fogo, quando ele é aceso na vida de uma pessoa, ou ele alastra ou ele vira cinzas. Ou ele apaga ou ele propaga. É assim, joga o fogo numa mata. Ou ele aumenta ou ele diminui. Alguns vão embora. Alguns vão sair daqui agora. Outros vão sair daqui a pouco. Mas sabe qual é o maior problema? O problema é que muitos saem. E ao invés de colocar todos os dias, como os sacerdotes faziam, lenha sobre o altar, começam a apagar o fogo. E é por isso que não vive essa revolução. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz: não apagueis o Espírito. Tem gente que sai, às vezes, numa conversa apaga o Espírito. Na música que põe no carro apaga o Espírito. No programa que assiste na televisão apaga o Espírito. Não apaga o Espírito, pelo contrário, receba o fogo, aumenta o fogo, deixa o fogo de Deus te tomar. Uou! Deixa o fogo de Deus te encher. Pede dons para Ele. Está na hora dos jovens da Central não andarem mais guiados pela mente, não andarem mais guiados pela alma, não andarem mais guiados pela carne, pelo corpo, pela vontade própria. Está na hora de você acender o fogo, ativar o Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, ser incendiado por esse fogo. Está na hora de você, irmão, passar a madrugada orando, fazer jejuns, negar a sua carne. Está na hora de aumentar o fogo, aumentar a temperatura, buscar os dons, pedir os dons. Peça, peça, peça. Diz assim Lucas capítulo 11, verso 9: por isso lhes digo, peçam, peçam, e lhes será dado. Pede. Você quer falar em línguas? Sirimanai kandere balabasuri diri kandere manai. Peça. Você quer pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Peça. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em você. Peça. Peça. Busquem. Busquem e encontrarão. Batam. Batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, qual pai, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça o Espírito Santo. Peça. Peça. Acende o fogo. Batiza com fogo, Espírito Santo. Batiza com fogo. Enche de fogo, luz, calor, pureza. Um fogo que alastra, que queima, que arde, que aumenta cada vez mais. Vem, Espírito Santo, vem com fogo, vem com fogo, vem, 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 vem.
Aumenta a glória e o teu fogo em tua glória, ó Deus, é o que anseio. Inunda-me com tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Aumenta tua glória, ó Deus, é o que anseio, mas inunda-me com tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Aumenta a glória e o teu fogo em tua glória, ó Deus, é o que anseio, mas inunda-me. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória, eu vou tua glória, ó Deus, é o que anseio, inunda-me com tua presença. Não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara, essa nossa esperança. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor em ti, oh Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, ó Deus, é o que anseio, mas inunda-me com tua presença, Senhor. Senhor, erga sua voz e cante, igreja. Deixe fluir o louvor através da sua vida. Ajuda-me, ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza. Declare: ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me a sentir tua presença.
anseio mais, inunda-me com tua presença, Deus. Se você puder ficar de pé, põe a mão no seu coração. Você percebeu o que diz nesse texto? O Pai promete dar o Espírito Santo a quem pedir. É promessa. Imagina, eu sou pai do João. Meu filhinho vem para mim e fala assim: papai, ô papai, me dá um abraço. Imagina a minha reação. Eu vou vir para ele e vou falar: vem cá, filhinho, é tudo que eu queria era te abraçar. Às vezes você fica sem graça e vira para o seu pai e fala: papai, me dá um beijo. Seu pai vai dizer para você: meu filho, tudo que eu quero é te dar um beijo. Você vira para o seu pai e fala: papai, me dá do Espírito Santo. Ele diz para você: tudo que eu quero é derramar sobre a sua vida. É derramar. Se você tem um cheque de R$100, quando você vai lá no banco sacar, está tudo perfeitinho, pedindo. Assim, me dá aí, 100 conto. Vai chegar lá, vai tirar, vai falar: toma, é seu. Eu estou querendo dizer com isso, vai, põe a mão no seu coração e diga assim: papai, me dá do teu Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. A minha cabeça, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, todo o meu corpo. Espírito Santo, transforma minha alma, transforma minha mente, as minhas emoções, a minha vontade. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, governa a minha vida. Espírito Santo, eu quero te perceber todos os dias. Não me deixa dar um passo sem te perceber. Agora, com a mão no seu coração, vai, percebe o Espírito Santo aí, percebe? Dentro de você, percebe? Ele é ativado, ele é aceso. Ele está aí, não está? Ele está aí, não está? Dá uma salva de palmas a ele agora. Obrigado, Espírito Santo. Ele está aí. Morada permanente, casa, jamais, jamais te deixará, nunca te abandonará. Está aí. Agora sabe o que você vai fazer? Andar na presença, praticar a presença, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, deixando Ele permear cada parte da sua vida. Ao sair, não apagueis o Espírito. Pelo contrário, como Levítico 6, o sacerdote aqui é uma igreja. O reino de Deus é um reino de sacerdotes. O sacerdote põe lenha no altar, para o fogo arder, para o fogo queimar continuamente. Então, só aumenta o Espírito, alastra o Espírito Santo, para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, no nome de Jesus.